Glória a Deus. Eu queria que nós pudéssemos ler um texto muito importante, esse texto lá, 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Depois nós vamos orar. Acompanha comigo ali. A palavra do Senhor diz assim: quanto a mim, Paulo falando a seu filho na fé, Timóteo, estou sendo já oferecido como libação, e o tempo da minha partida é chegado. 7 ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém? Feche os teus olhos, eu queria que você inclinasse o seu rosto. Eu quero orar por nós, quero orar pela sua vida, quero orar que essa atmosfera de fato possa permitir que você receba da palavra de Deus. Pai amado, eu te louvo, eu te agradeço. Senhor, que bom estar aqui com meus irmãos para poder desfrutar da tua santa palavra. Pedido nosso nessa noite que a tua palavra entre em cada coração, em cada mente. Pai, nós não queremos somente, Senhor, receber informação nessa noite, mas precisamos ser transformados pelo poder da tua palavra. Por isso, nosso coração, a nossa alma, nosso entendimento, as nossas faculdades, nós colocamos diante do Senhor e te pedimos, fala conosco nessa noite. E todo impedimento, toda barreira, Senhor, todo Senhor, levante do inferno, que caia por terra, em nome de Jesus. Que a tua palavra entre, Senhor, que a tua palavra, Senhor, venha como, Senhor, um martelo que esmiuça a penha, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Veja bem, Paulo, no final da sua vida, chega e escreve essa carta ao seu filho na fé, Timóteo, e ele começa dando alguns conselhos, recomendações. Se você prestar atenção já no começo, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5, ele faz algumas recomendações, direcionamentos, dá conselhos ao seu filho na fé. Quando ele, no versículo 6, ele fala algo uma das maiores declarações que eu creio que existem, que estão na palavra de Deus. Pelo menos mexe muito comigo. Ele faz essa incrível declaração e ele diz que ele combateu o bom combate, ele guardou a fé, ele completou a carreira, ele guardou a fé. E quando ele faz isso, ele começa a falar brevemente, ele deixa agora os conselhos, ele deixa aquilo que as recomendações ao seu filho na fé, ele começa a descrever, e você, em hora nenhuma, você não vai perceber nas palavras de Paulo nenhum tipo de culpa ou de ressentimento. Em hora nenhuma ele vem culpar as circunstâncias. Nós sabemos que quando ele escreve essa carta ao seu filho na fé, em breve ele seria executado, ele seria morto por amor do Evangelho, mas você não vê nenhum tipo de ressentimento, você não vê nenhum tipo de mágoa, um clamor talvez por justiça, você não vê isso, você não enxerga isso nas palavras de Paulo. Pelo contrário, o que você vê ali é um homem, no final da sua carreira, no final da sua vida, no final de tudo, depois de tudo que ele fez, um homem que foi tremendamente usado por Deus, 13 livros do Novo Testamento escritos por Paulo, ele vem e começa a declarar ao seu filho na fé, e o que nós vemos, o que nós retiramos, o que nós percebemos nessas frases de Paulo, é fé, é domínio próprio, é um equilíbrio, na forma dele colocar aquilo tudo, uma tremenda de uma convicção, sabendo que de fato ele fez tudo o que tinha que ser feito. E o que eu queria conversar com vocês, pensar nessa noite juntos, sobre qual o segredo de Paulo, qual o segredo de uma vida vitoriosa, porque esse homem de fato levou uma vida vitoriosa. Qual o segredo? O que nós aprendemos com esse homem? Como podemos absorver isso para a nossa própria vida? A gente aprende com homens que chegam nessa etapa da vida,
mesmo passando por circunstâncias difíceis, eles fazem uma declaração dessa. Isso aqui não é comum, gente, isso aqui não é normal, isso é para gente que andou com Deus, gente que foi ensinado por Deus, gente que chegou no final da carreira, olhou para trás e disse, valeu a pena. Eu estou aqui hoje dizendo, valeu a pena. Então, o que a gente aprende com isso? Eu estava acabando de me aprontar para vir aqui, para o culto, e eu estava olhando na internet, um pastor muito amado no Brasil, o pastor Márcio Valadão, se despede do ministério depois de 50 anos. E ali parece que eles estavam celebrando um culto de Santa Ceia, e ele chama a sua esposa, chama todo o corpo pastoral, e ele diz algo muito interessante, ele fala assim, essa é a última vez que eu vou estar aqui, esse é o meu último culto como pastor de vocês. E ele passa ali, não sei, vocês viram isso, não? Ele passa, o pastoreio para um dos pastores ali, de uma igreja tão relevante no Brasil. Quem não bebeu do diante dos tronos e do diante do trono, e tantos anos de ministração, a igreja da Algoinha é muito relevante, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Marcelo conhece bem ali os pastores. Então, a gente olha para aquele homem, a gente vê um homem que, de fato, ele combateu o bom combate. Um homem que completou a carreira dele. Um homem que guardou a fé. Ele chega no final da caminhada dele, parece que ele foi diagnosticado com uma enfermidade, eu não sei qual é, Alzheimer parece, e ele viu que o tempo dele era chegado, e ele vem e passa o bastão para uma pessoa mais nova. Mas nós aprendemos com esses gigantes da fé, nós aprendemos com esses homens que mesmo no meio das circunstâncias, das lutas, das tempestades, essas pessoas guardam a fé, essas pessoas mantêm a postura de homem de Deus, tantas mulheres de Deus, e não retrocedem na caminhada. A gente tem que aprender com isso. Glória a Deus por essas pessoas. Hoje nós temos aí o Marcelo, que tem nos ajudado tanto. Um homem que está conosco, que a gente às vezes não valoriza o que nós deveríamos valorizar, mas uma pessoa que tem cuidado não somente de nós aqui, mas tem cuidado de muitos pastores, rebanhos, diferentes partes, diferentes continentes. Então é um privilégio para nós ter você conosco, Marcelo. É uma alegria. Aplaudo o Senhor Jesus pela vida do Marcelo. E cada dia a gente vê a gente cada vez mais melhorando, cada vez tendo uma visão mais ampla das coisas do reino de Deus. E a gente deve sim, olhar para essas pessoas que foram mais longe, que conseguiram chegar, e a gente aprender com eles. E a gente aprende aqui muito, muito que Paulo nos diz. E a pergunta que a gente faz nessa noite, que nós devemos responder, é: qual o segredo de uma vida vitoriosa? Qual o segredo de ter uma vida vitoriosa? A primeira coisa que eu vejo que a gente tem que entender, que a vida vitoriosa tem um começo, ela tem um meio, e ela tem uma conclusão, ela tem um término, ela tem um fim, pelo menos nesse âmbito aqui terreno. Uma vida vitoriosa, ela pode ser comparada com uma escola, porque tem uma chegada, tem um tempo de aprendizado, mas também tem o tempo de formatura. A gente às vezes pensa que só tem chegada. Não, tem chegada também. É necessário que haja a chegada, é necessário que haja o começo, mas não pode ser somente o começo. Nós precisamos partir para outra etapa, que é a etapa do aprendizado. A gente vai aprendendo com o Senhor vai nos ensinando no decorrer da nossa vida, até que possamos chegar, até que cheguemos à estatura do varão perfeito, até que possamos caminhar, até que possamos parecer mais com Jesus cada dia. Ele vai trabalhando, o Senhor vai nos ajudando nas nossas imperfeições, para que nós possamos ser cada dia mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você olha para você mesmo assim, mas está longe, eu estou longe. Mas essa é a proposta do Evangelho. Tem chegada, tem aprendizado, nós aprendemos com o Senhor, mas o Senhor, Ele quer que nós possamos falar, como Paulo fala aqui nessa declaração maravilhosa: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé.
Quem crê que a nossa vida precisa disso? Nós fomos chamados para viver uma vida com um propósito. O Senhor nunca nos chamou para que nós andássemos nesse mundo olhando o que poderia dar. Nós nascemos com um propósito, nós vivemos para um propósito e nós somos aperfeiçoados por um propósito maior. Assim Deus vai trabalhando na nossa vida, Deus vai nos cercando com o seu amor eterno, para que nós possamos entender essa verdade. Então, primeira coisa que nós temos que entender para que a gente possa ter uma vida vitoriosa é que tem que ter um começo. Tudo na vida tem um Gênesis, tudo tem um começo. O mundo teve um começo, né? O seu relacionamento com a sua esposa teve um começo, né? Quem se lembra do dia? Os homens são ruins nisso, né? Mas se esquecer da data do seu casamento, você está enroscado, né? Então, mas teve um começo, sempre vai ter um começo. Um dia que você chegou na igreja pela primeira vez, primeiro dia que você cruzou os olhos com a sua amada, teve o primeiro dia. A gente às vezes esquece, mas teve um começo. Hoje você tem filhos, hoje você já tem talvez um tempo caminhando junto, né? Mas um dia tudo isso começou. O Senhor, Ele é especialista em colocar destinos juntos. Ele faz com que pessoas se encontrem, destinos possam estar juntos, e o Senhor, né, faz isso para que algo maravilhoso aconteça. Então, a gente entende que na nossa caminhada espiritual também tem um começo. E a gente pensa que, às vezes, quando a gente não entende isso, um começo em Deus, a gente pensa que é outras coisas que vai nos dar uma vida, né, vitoriosa, uma vida vencedora. E a gente tenta muitas coisas, a gente tenta o status, a gente tenta, né, conhecimento, contatos. O perigo disso é que muitas vezes a gente se torna um pouco simulado, achando que só por conhecer alguém a gente vai conseguir chegar a algum lugar. E não é bem assim, né? Às vezes a gente pensa que a gente pode, se a gente adquirir riquezas, a gente vai ter uma vida próspera. E a gente trata de esforça, a gente luta, né? Acontece com todos, não tem nada de errado nisso, não é um pecado, mas a gente não pode colocar a nossa confiança somente nisso, né? A palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus diz que a vida do homem, ela não consiste nos bens que ele possui. Então, isso é algo que cai por terra, né? Às vezes a gente então pensa que tentamos, né, uma vida de vaidade, um bem-estar, de prazer, tudo isso é bom, gente, não tem nada de errado com isso. Isso, na verdade, isso são bênçãos que o Senhor Deus nos concede, mas isso não vai permitir, isso não vai trazer uma vida vitoriosa, uma vida vencedora. Quando eu chegar no final da minha carreira, na minha caminhada, quando você chegar no final da sua caminhada aqui nessa terra, quando você olhar para trás, você não vai olhar para trás. Dizem que as pessoas que são visitadas no final da sua vida, eu já visitei pessoas, eu fui capelão por mais ou menos 1 ano e meio, eu fiz esse serviço de capelania, e a gente, quando vai visitar as pessoas no hospital, elas nunca aconteceu comigo, eu nunca ouvi ninguém falar disso, as pessoas falando assim, por que eu não trabalhei mais? Por que eu não me esforcei mais para conseguir mais coisas? A pessoa chega a um ponto da história dela, que ela olha para trás, ela fala assim, eu deveria ter abraçado mais, eu deveria ter amado mais, eu deveria ter exercido a minha fé mais. São coisas que transcendem esse mundo. Isso começa a ter valor, mas o que a gente tem que pensar é que isso pode ser, né, a gente pode começar a pensar nisso hoje, a gente não precisa chegar no final da nossa caminhada para começar a pensar nessas coisas. A gente pode pensar nisso aqui e nós podemos pensar nisso agora. O segredo de um começo, né, de uma vida vitoriosa, então, na verdade, começa com o encontro com Deus. É impossível, presta atenção aqui na minha expressão aqui, impossível nós termos uma vida vitoriosa sem primeiro que tenhamos um encontro com Deus. A vida pregressa, a vida do passado, todos nós tivemos uma. Todos nós tentamos muitas coisas, mas a nossa vida começou a ser transformada a partir do momento, um dia, que nós ouvimos o Evangelho, né? O Evangelho da nossa salvação, tendo nele crido, fomos o quê? Transformados pelo Senhor. A palavra de Deus vem, primeiramente, né? A palavra de Deus gera fé nos nossos corações.
Uma vez que a palavra de Deus gera fé nos nossos corações, nós clamamos, nós rogamos ao Deus vivo que entre no nosso coração. E a Bíblia diz que nós, daí para frente, nós nascemos de novo. Estamos falando do novo nascimento. O Senhor Jesus encontrou com aquele Senhor já, ancião de Israel, um homem experimentado já, e o Senhor falou com ele: é necessário nascer de novo. Ou seja, não é uma opção, não é uma ideia, não é uma filosofia, não é uma proposta dos homens. É necessário que todos nós, para que tenhamos uma vida vitoriosa, primeiramente possamos passar pelo novo nascimento. E o novo nascimento não é um melhoramento que nós vamos ter. Não, é uma transformação de uma natureza velha para uma natureza nova. Quem pode dar glória a Deus por isso? Porque o melhoramento, muitas vezes, a gente não dá conta. A gente melhora aqui, a gente sobe 2 degraus aqui e desce 3. A gente faz uma coisa certa e faz 2 erradas. Mas quando há uma transformação de natureza, quando um homem velho, ele já não está mais fazendo o que fazia, mas agora com uma nova natureza, eu consigo olhar as coisas diferentemente. As coisas espirituais começam a fazer sentido. Aquilo que eu não entendi, eu passo a entender. Aquilo que eu não amava, eu passo a amar. Aquilo que não era valoroso para mim no passado, agora passa a ser valoroso. Aquelas coisas que não chamavam minha atenção, agora chamam a minha atenção. Porque o homem espiritual, o homem que nasceu de novo, ele tem uma nova perspectiva das coisas. Então, eu não sei você, mas você acha que é importante nós termos uma vida vitoriosa aqui nessa terra? Amém? Quem diz assim? Então nós temos que saber o caminho, qual o processo, qual os passos. E o primeiro passo que a gente tem que entender, que é impossível, falar de novo, impossível a gente ter uma vida vitoriosa nessa terra sem que nós passemos pelo Calvário. Sem que nós tenhamos um relacionamento com o Senhor Jesus. Sem que Ele venha a ser o Senhor e o Salvador da nossa história, da nossa vida. E eu sei que é importante isso ser enfatizado, porque tem muitas pessoas, mas eu estou falando de multidões de pessoas, que elas criaram uma cultura alternativa, que essas pessoas elas gostam de frequentar os cultos, e não há nada de errado nisso. É bom que você venha aos cultos, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Porém, não é suficiente. Eu preciso vir aos cultos, eu preciso ser membro de uma igreja, eu preciso ter relacionamento com os irmãos, eu posso fazer muitas coisas, mas nada, absolutamente nada vai tirar essa necessidade que eu tenho, que você tem, que nós temos, de ter e passar pelo novo nascimento. O novo nascimento é o começo da nossa caminhada cristã. Não é o fim, é o começo. Lá na escola, primeiro eu tenho que me matricular. Lá na escola, primeiro eu tenho que me apresentar. Então, quando você se apresenta, quando você de fato se deixa ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, Ele de fato, Ele vem sobre a sua vida, Ele começa a te ensinar coisas que o mundo não te ensinou, que a sua alma tampouco te ensinou, que a cultura que nós vivemos, estamos inseridos, ela não ensina, mas o Espírito Santo, de uma forma poderosa, Ele começa a nos orientar, nos guiar, Ele pega nas nossas mãos e nos ajuda a caminhar nessa terra, para que nós não venhamos a tropeçar na nossa caminhada. Então, a necessidade de passar pelo novo nascimento, ela não é algo que a gente pode banalizar. Pelo contrário, é algo que nós devemos valorizar. Eu não sei como está a sua vida espiritual, eu não sei como você se encontra nessa noite, eu não sei se você é um simpatizante do Evangelho. Eu não sei se você é uma pessoa que de fato tem uma boa índole, uma pessoa que de fato conhece as coisas da Bíblia. Talvez você já teve uma vida no passado que você nasceu na igreja, ou talvez o seu pai ou a sua mãe é evangélico, e tantas outras coisas. Isso é muito bom, não tem nada de errado com isso, isso é bom, nós devemos valorizar isso, mas isso nunca vai substituir o novo nascimento. Nós, como Jesus falou, é necessário nascer de novo. Então a primeira coisa é o novo nascimento, o encontro com Deus. Quem está entendendo aqui até agora? Eu creio que nós
nós queremos ter uma vida vitoriosa, mas sem Jesus não dá, gente. Sim, fala com o seu irmão do lado aí, sem Jesus não dá. Não dá, não tenta que não dá. Impossível. A gente não vai ser bem sucedido se a gente tirar Jesus do nosso barco. Jesus tem que ser parte do meu barco, porque o barco sem Jesus ele afunda. O barco sem Jesus ele entra água. Segunda coisa que nós precisamos entender para que tenhamos uma vida vitoriosa é que tem o meio, tem a chegada, né, mas também tem um percurso, tem um processo, tem um aprendizado. Paulo chama a carreira, eu completei a carreira, eu combati o bom combate, né, tem o mau combate, tem a guerra ruim, que a gente, né, lutava aí, que não ia de lugar nenhum para lugar nenhum, mas tem o bom combate. Então ele combateu o bom combate, ele completou a carreira, então ou seja, ele aceitou, né, a proposta de Deus para ele, e ele caminhou nisso. Agora a nossa vida cristã, ela nunca foi com uma corrida de 100 metros, a gente corre no começo, e depois a gente cansa e para. Não pode ser assim. A nossa vida cristã é muito mais comparada a uma maratona, que é de longa duração. Então é importante o seu começo, mas é importante também o seu aprendizado. Ou seja, não é só o começo bom e depois a gente para na nossa vida, né, com Deus. Pelo contrário, a gente começa e a gente permanece. Então o grande segredo da nossa vida cristã, o grande segredo da nossa vida, de uma vida vitoriosa, é a permanência, né, a perseverança nessa caminhada. A gente começa e a gente permanece, a gente dá passos, a gente continua, a gente não desiste. E eu queria, né, que você, nessa noite, pudesse entender isso, porque de repente nós somos bombardeados, porque todo mundo erra, gente. Todo mundo falha, todo mundo tem fraqueza, todo mundo. E às vezes na nossa fraqueza, nas nossas debilidades, a gente dá vontade de parar, a gente dá vontade de retroceder, a gente dá vontade de somente observar o que vai acontecer, porque a gente errou, a gente fracassou, a gente não conseguiu. Então eu queria nessa noite te encorajar, independente do que aconteceu no seu passado, dependente das suas falhas, dependente das lutas que você, né, teve ou está tendo ainda talvez pecado ou situações que são difíceis. O Evangelho vem não para que você pare, pelo contrário, o Evangelho vem para que a gente possa absorver aquilo que Deus tem para nós e continuar nessa caminhada da fé. A gente tem que falar como Paulo, eu completei a carreira, ou seja, eu continuei, eu não desisti daquilo que Deus tem para mim. Gente, isso faz toda a diferença, porque se a gente for olhar para nós mesmos, as nossas fraquezas, nós vamos desistir. Se a gente for olhar para nós mesmos, a gente vai olhar para trás e a gente vai se sentir hipócrita, porque a gente vai cometer erros nessa caminhada de fé. Nunca foi uma caminhada inteiramente. O único que não falhou foi Jesus. Não houve dolo nos seus lábios, ele nunca fez nada contrário àquilo que o Pai o direcionara. Mas nós aqui, todos nós, erramos, todos nós falhamos, todos nós, we come short, como, né, se fala em inglês. Nós não conseguimos alcançar aquilo que nós deveríamos alcançar. Então, o que nós devemos é permanecer na caminhada, nessa carreira de fé, e a gente fazer mais ou menos o que Paulo fazia. Sabe o que Paulo fala lá aos Filipenses? Ele diz o seguinte: esquecendo as coisas que para trás ficam, eu avanço para que adiante de mim estão, eu prossigo para o alvo, que Paulo falou. Eu vou esquecendo das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. Que coisa tremenda, né? Um homem como Paulo, ele fala assim: eu não vou ficar dando bola para essas coisas aqui não. Eu errei aqui, mas o que eu vou fazer? Eu vou olhar para frente. Em outra passagem, ele falou: vou olhar para o autor e consumador da minha fé. Eu não vou ficar, né, prestando atenção nas minhas falhas. Pelo contrário, o que eu vou é colocar a minha atenção naquele que vai me salvar, naquele que está cuidando de mim. Você e eu, nós temos que ter essa mesma proposta de vida. Fala com o seu irmão do lado assim, ó: esquecendo das coisas que para trás ficam,
avanço para aqui diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Gente, nós prosseguimos para o alvo, é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos ficar olhando, né, e todo mundo tropeça em alguma coisa. Então, quando a gente tropeçar em alguma coisa, a gente pede perdão e começa de novo. A gente pede perdão ao Senhor. A gente não vai continuar no erro. Nós não vamos permitir que isso venha nos atrasar, que isso venha parar a nossa caminhada da fé. Nós vamos continuar essa proposta de fé. A Bíblia fala que meu justo viverá pela fé. Fé é isso, mesmo sabendo que nós somos falhos, mas que o Deus que nos chamou, Ele é poderoso para nos levar até o final dessa proposta. A gente não vai ficar parado no meio do caminho, a gente não vai ficar prostrado aonde a gente caiu, pelo contrário, o homem pode cair, mas o Senhor Deus vem e levanta. Eu creio nisso, eu prossigo. Prossegue para onde? Para o prêmio da soberana vocação em Deus. É o que ele fala aos seus filhos na fé ali, Paulo ensinando à igreja de Filipe. Então, eu queria encorajar você a continuar essa caminhada de fé, a não desistir. Daqui para frente, o tempo da sua salvação está mais breve do que o tempo que você creu lá atrás. O tempo está chegando, está mais próximo, que você e eu nós vamos encontrar com o nosso Senhor. E a coisa mais importante é a gente chegar lá, naquele dia, e ter nos lábios essa mesma declaração que Paulo teve. A gente não pode ficar olhando para os lados ou para as nossas debilidades. Eu fico lembrando o que aconteceu, quando Moisés estava para atravessar o mar. Porque tem coisa que parece que é loucura, gente. A gente olha os caminhos de Deus, a gente não entende nada. Tem coisa que a gente não entende, porque que Deus nos coloca em determinadas situações. Que parece que Deus ele está querendo testar qual será o nosso posicionamento. Fiquei olhando, a situação que ele coloca Moisés e o povo no deserto. A Bíblia fala que ele colocou o povo, e um mar na frente, um monte de um lado, um monte do outro, montanha, e um exército vindo atrás. Então ele ficou cercado. Tem essa música que nós cantamos aqui, parece que eu estou cercado, O que é? Ele parecia que ele estava cercado. E eles olhavam assim, será que o Senhor nos trouxe aqui para que a gente morra nesse deserto aqui? Aí Moisés vai orar ao Senhor, o Senhor falou assim, não, agora não vem, para que você está me clamando? Não é hora de clamar. Agora é hora de você marchar. E tem hora na nossa vida que não é hora de ficar choramingando as coisas, é hora da gente ir para cima, é hora de marchar. Por quê? Porque Deus quer abrir o mar, situações impossíveis que parece que não tem mais jeito. O Senhor falou assim, vai para cima, campeão, vai para cima, eu estou contigo. Deus, Ele coloca a gente nessas situações justamente para que a gente possa colocar a confiança nele. E ele vem nesse mesmo texto e fala assim, eu vou me glorificar em Faraó, ou seja, nessa situação que parece uma situação de desespero, eu vou me glorificar nela. O que você tem que fazer é marchar, é ir para cima. O que você tem que fazer agora é esquecer das coisas que para trás ficaram e prosseguir para o algo. O que você tem que fazer é ir para cima. O que você tem que fazer é entender e confiar naquilo que Deus já te ensinou. Uma vez que a gente faz e a gente caminha nessa pegada, nós estamos andando sim pela fé. Agora, parece que não faz muito sentido isso, A gente quer ver as coisas bem, as circunstâncias bem delineadas, as situações bem definidas, as coisas bem organizadas na nossa vida, e quando a coisa parece que está tudo em ordem, aí a gente fala assim, agora é tempo de andar com Deus. É justamente o contrário. É quando a coisa está bagunçada, é quando a coisa já não tem esperança, é quando você olha para um lado, você não tem nenhuma possibilidade, você fala assim, eu preciso de Deus nessa situação, sem Deus eu não consigo, sem Deus eu não posso, e sem Deus eu não quero. Eu quero, de fato, que Deus venha me direcionar nessa etapa da minha vida. Está vendo? Até o relógio está concordando comigo. A gente não vai ter tudo organizado na nossa vida. Não vai ter, gente. A nossa vida não é tão redondinha assim. As coisas tudo bem, não. A gente passa sim por dificuldade, a gente passa por tribulação. O Senhor vem e avisa o povo dele, assim, vocês vão passar por tribulações.
Se a gente for olhar o mundo que nós estamos vivendo, a situação, a gente entra em parafuso. E a gente não pode ficar dessa forma. Nós não estamos perdidos, nós não estamos desorientados. Nós sabemos em quem cremos, nós sabemos para onde nós vamos. Amém, igreja? Nós não estamos aqui vagueando nessa terra. Nós nascemos e fomos criados, estamos num processo de aprendizado no Senhor, porque nós sabemos aonde nós queremos chegar. Isso muda tudo. Então, uma vida vitoriosa tem começo, mas tem permanência, tem aprendizado, tem postura de homem e mulher de Deus que crê no chamado. E os ventos que possam soprar sobre a sua vida, eles não serão suficientes para te deter. Amém? Vou falar de novo. Os ventos que por acaso soprarem na sua vida, eles não serão suficientes para te deter. Por quê? Porque a sua confiança está em Deus. A sua confiança está no Senhor. Você sabe em quem você tem crido. Isso, gente, isso muda. Então, a vida vitoriosa vem com o começo, vem com o aprendizado, mas vem também com a conclusão, né? Então, o segredo de uma vida vitoriosa, não somente o começo, né, o meio ali, mas também o final, a conclusão, a chegada, o aprendizado e a formatura. Paulo fala interessante quando ele fala assim, ó, combati o bom combate, guardei a fé, já agora a coroa da justiça já está me aguardando. Então, a coroa, tem uma coroa para nós. Já pensou num negócio desse, gente? Você vai ser coroado um dia, hein? Você nunca pensou dessa forma, né? Mas você vai ser coroado. Por quê? Porque ele fala assim, ó, a coroa da justiça que me está aguardando, ao qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E ele fala assim, ó, não somente para mim, isso aqui não é só para mim, mas também para todos quantos amam a vinda do Senhor. Todos aqueles que são do Senhor, todos aqueles que crescem nessa consciência e andam com Deus. Então, a palavra de Deus, não sou eu que digo, mas a palavra de Deus diz que um dia o Senhor, Ele vai olhar para você, o reto juiz, e vai colocar uma coroa sobre a sua cabeça. Glória a Deus! Você já pensou nisso? Aplaude o Senhor Jesus por isso. Você nem sabia, hein? Você nem sabia que você ia ser coroado um dia, hein? Que tremendo. Mas, 3, né, o terceiro ponto aqui, segredo para uma vida vitoriosa. Veja bem o que Paulo fala. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Então, o terceiro segredo aqui é nós guardarmos a fé. Que a nossa fé não seja roubada, que a nossa fé não seja torcida. Então, para que a fé não seja torcida, nós temos que prestar atenção naquilo que nós estamos ouvindo, porque a fé é gerada no meu coração, naquilo que eu ouço. Então, se eu ouço uma palavra de fé, se eu ouvo uma palavra que vem da boca de Deus, com certeza isso vai me gerar fé no meu coração, isso vai me ser alimento, isso vai ser combustível para que eu possa continuar essa boa caminhada, essa boa jornada da fé. Pelo contrário, se eu não sou alimentado, se combustível não está entrando no meu motor aqui, eu tenho uma possibilidade grande de ficar parado, prostrado no meio do caminho. Então eu preciso de ser alimentado. Eu preciso ser alimentado por quem? Quando, pastor? Todo o tempo eu preciso ser alimentado pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai fazendo essa obra em mim, vai me trazendo encorajamento, força, para que a gente possa continuar a caminhada. O grande segredo, então, é que os homens, eles possam guardar a fé. E aí, eu queria ler uma frase que eu tenho anotado, eu tenho um lugar que eu coloco umas frases que mexem, que eu vejo que são interessantes. Eu queria compartilhar com vocês essa frase. Diz assim, ó: homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Tempos difíceis geram homens fortes. Nós, não sei se você concorda comigo, mas nós estamos passando por tempos difíceis. E eu creio que os tempos, infelizmente, eu creio que esses tempos eles vão apertar, eles vão espreitar mais ainda. E nesse tempo, quando a gente passa por esses tempos difíceis, é que são gerados homens fortes. Os homens que
que não olham e colocam os olhos na circunstância, mas que colocam os olhos em Deus. Os homens que guardam a fé, os homens que continuam a caminhada independente das circunstâncias do momento, pessoas que estão, de fato, com os olhos voltados para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. A gente precisa disso, dessa convicção. Eu creio que vocês são homens fortes, eu creio que vocês são mulheres fortes, mesmo que venham tempos difíceis, e a palavra de Deus confirma isso. Paulo fala a seu filho na fé também, Timóteo, que haverá tempos difíceis que eles não suportarão a sã doutrina. Ou seja, eu creio que nós estamos chegando nesses tempos. Então nós precisamos ser pessoas fortes nesse tempo e não desistir, né? Sabendo que tem um começo, que tem um aprendizado, mas também que tem uma formatura, tem uma coroação lá na frente, tem um tempo que nós vamos nos apresentar diante do reto juízo, nosso Deus. Esses dias atrás eu estava revendo, não sei se você já com certeza já viu, o filme O Gladiador. Já viu esse filme? É um filme velho, né? Ou seja, né? Parece que foi 2002 que passou pela primeira vez. E tem uma cena que toda vez que eu vejo essa cena me chama a atenção, quando o general Máximos, ele chega no meio do acampamento. Ele era o general, né, e as pessoas um pouco apreensivas, abatidas ali por causa da batalha, que eles estavam em tempo de preparação para a batalha, e ele começa a passar no meio do acampamento, e quando ele passava, as pessoas se animavam, e ele pega o seu cavalo e ele vai para o meio das tropas, e ele fala algo muito interessante. Ele fala assim, ó, eu queria que você guardasse. Ele fala assim: o que fazemos na vida ecoa a eternidade. O que nós fazemos nessa vida ecoa na eternidade. Ou seja, a postura que nós vamos ter aqui tem desdobramentos eternos. Ou seja, eterno. Aquilo que nós fazemos aqui não fica somente aqui, isso passa, isso vai além dos nossos dias. E isso tem tudo a ver com o Evangelho, tem tudo a ver com a proposta do Evangelho, tem tudo a ver com a nossa vida com Deus, tem tudo a ver com o que nós fazemos aqui nessa terra. Aquilo que nós fazemos aqui na nossa vida ecoa na eternidade. E eu queria que a gente pudesse, para que a gente possa, né, terminar, encerrar aqui, eu queria que nós pudéssemos fazer uma reflexão pessoal, algo que não tem a ver com a pessoa da direita, não tem a ver com a esposa, não tem a ver com o esposo, não tem a ver com quem está sentado atrás, nem com o convidado que você trouxe. Essa palavra é para você nesse momento. Eu queria que você pensasse, e isso é muito importante que você pudesse pensar claramente a respeito dessa pergunta que eu vou fazer para você. Você crê que você tem combatido o bom combate? Se não, você está pensando, não sei, pastor, não sei se eu tenho certeza disso. Então é tempo de você começar. Hoje é o dia propício, a hora certa, o momento certo, o dia certo, a noite correta para você poder, de fato, falar assim: eu estou combatendo, eu começo de novo. Eu vou começar de novo essa batalha da fé, porque eu não vim nesse mundo para chegar no final da minha história, olhar para trás e falar assim: eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, eu poderia ter feito tantas coisas na minha vida, cheguei aqui, eu não fiz nada. Essa não é a proposta de uma vida vencedora, essa não é a proposta de uma vida vitoriosa. A proposta de uma vida vitoriosa é aquele que chega lá no final da caminhada, aquele que chega, aquele que guarda, aquele que completa, aquele que chega lá no final e fala assim: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. E isso tem desdobramento eterno, não somente para você, mas para os seus filhos, para a sua descendência, para as suas gerações, para a sua posteridade, aqueles que virão depois de você. A gente vê o caso desse homem, né, do pastor Márcio Valadão. Olha a vida desse homem, começa a pastorear a igreja da Lagoinha, parece que com 20 e poucos anos. 18 anos. Ou seja, o homem fica 50 anos. Então você vê filhos que estão espalhados, igrejas espalhadas por redor do mundo. Imagina quantas pessoas conheceram o Evangelho por causa dessa vida, gente. Quantas pessoas
tiveram oportunidade, quantas pessoas serão recebidas lá na glória, e a coroa da justiça será colocada sobre a cabeça destes, porque um dia um homem, um jovem, começou um trabalho. Nosso tempo vai passar, a nossa história vai, geração vem, geração vai, mas o que importa, como lá no filme, é o que nós fazemos nessa vida, vai ecoar na eternidade. Então, eu queria que você ficasse de pé em nome do Senhor Jesus, e quando nós vamos adorar o Senhor, que você pensasse nisso.